Oi, bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal. É uma alegria para nós. Depois do conteúdo, você pode dar o like, você pode ou dislike, tá bom? Se você gostar, você dá o like. Se você não gostar, você dá o dislike. Nós estamos voltando aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante e eu gosto muito, que é a escatologia, né? Nós vamos falar sobre as coisas, acontecimentos futuros. Olha, nós vimos lá, nós temos um tema de escatologia que é o seguinte: o mundo vai se acabar, ou o mundo vai acabar quando? Então vamos ver o que é que diz aqui. Nós vimos muitas profecias, né? Algumas profecias, tipo Nostradamus, Maia, e nós escolhemos como norte para seguir a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia é que nos vai dar o norte para nós trazermos essa reflexão sobre a profecia do final do tempo. A Bíblia tem muitas profecias que já se cumpriram no passado, profecias que estão se cumprindo agora no presente e profecias que ainda vão se cumprir no futuro. E as profecias bíblicas, elas são inerrantes. Não há sombra de variação, não erra, tá bom? Então vamos acompanhar. Eu pedi a você, esse vídeo é um dos vídeos mais difíceis que eu estou fazendo, porque ela requer uma atenção especial. Qualquer coisa a gente se perde, a gente tem que voltar, tem que começar, e é um vídeo que é um pouco complicado, mas temos vários outros vídeos sobre as 70 semanas de Daniel no YouTube, tá bom? Você pode complementar com outros vídeos a esse respeito, tá bom? E nós estamos vendo, temos como tema desse vídeo as 70 semanas de Daniel numa visão sistêmica, tá bom? E a gente vai ver porque é uma visão sistêmica, tá bom? Pessoal, em primeiro lugar, nós queremos dar um alô, um abraço para a nossa irmã Meirili, que tem um canal Pais Intercessores, né, que é um canal maravilhoso, fala sobre oração, né, os pais intercedendo pelos filhos. É um canal maravilhoso. Se você puder acessar, acesse e veja lá o canal, né, e um abraço para a nossa irmã Meirili, que você prossiga com muito sucesso no seu canal, que se você faz de coração, né? A gente sabe que a irmã faz de coração para o Senhor. Pessoal, vamos lá para as 70 semanas de Daniel, né? Daniel, um homem de Deus, estava passando por uma situação difícil, porque o povo dele havia sido conquistado, que era o povo de Israel, o povo judeu, tinha sido conquistado pelo povo babilônico. Tá bom? E eles estavam sob opressão, eles estavam ali passando por uma situação difícil, né? E naquele momento, naquela hora, ele estava ali cativo do povo, ele estava passando por uma dificuldade tremenda, né? Mas, queridos e amados irmãos, Deus estava com Daniel, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, né? E ali Deus falou, né, com Daniel. Vamos abrir, você abre a sua Bíblia, se você tiver e quiser, senão você vai acompanhar aqui. Nós vamos lá para Daniel, capítulo 9, e o versículo 20, diz assim: estava eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Então, Daniel estava ali em oração, era um homem de oração, um homem segundo o coração de Deus mesmo, em oração, e ele estava orando. E quando ele estava orando ali, apareceu o anjo, né? Gabriel. Gabriel é o anjo emissário, e Gabriel, naquele momento em que ele estava orando, chegou para ele e deu e fez essa revelação, a revelação dessa profecia das 70 semanas do povo de Daniel, o povo judeu. Tá? A gente vai ver isso aqui no versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois,
bem sentido na palavra e entende a visão. Tá bom? Ele disse assim, olha, quando você começou a orar, me veio a ordem. A ordem de quem? Quem mandou a ordem para Gabriel? A ordem de Deus para Gabriel. Vai lá e revela isso aí para Daniel. Passa para Daniel isso aí. Ele disse, olha, o anjo que falou, você é muito amado, é muito querido. Né? Já pensou uma pessoa ser querida de Deus? É uma coisa maravilhosa, né? Ser querido de Deus é uma bênção. Então, Daniel era uma pessoa querida de Deus. E o anjo disse assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Preste atenção a isso. O anjo disse, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a cidade santa, né? E a tua cidade santa, tá? 70 semanas estão reservadas para teu povo e a cidade santa. É importante a gente se ligar nessa questão de cidade santa, porque a gente mais na frente vai falar sobre elas, né? Então, Daniel trouxe essa revelação. E disse Daniel, se você for seguindo a leitura, você vai ver que o anjo diz, olha, e essas 70 semanas que estão determinadas pelo seu povo têm um objetivo, tá bom? Tem um objetivo, a gente vai ver esses objetivos. Mas primeiro, vamos entender uma coisa. O nosso estudo é as 70 semanas de Daniel na visão sistêmica. Por que sistêmica? Porque é o seguinte, algumas pessoas têm uma visão, vê essa passagem, olha para essa passagem e diz assim, olha, o anjo disse que era para Daniel, seu povo e a cidade santa, então não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a igreja, a gente não deve nem dar muito crédito a essa, ou tá procurando destrinchar essa semana, porque não é para a gente, é para o povo Daniel. Não, não é assim, tá bom? Não é assim. O anjo Gabriel estava revelando a Daniel e disse, olha, essas 70 semanas estão reservadas para o teu povo e a cidade santa. Não significa que não tem nada a ver com ninguém. Por quê? E por que nós devemos ter uma visão sistêmica? Queridos, a Bíblia é uma só, de Gênesis a Apocalipse. A gente não pode pegar uma passagem e dizer, não, isso aqui não vale nada, não tem que ver nada, que isso aqui não sei o quê. Não. Tudo tem um porquê e a gente vai entender o porquê das coisas e está fazendo parte do conteúdo total da Bíblia. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva lá, ele não criou o judeu, não. Ele são os representantes da raça humana. Ele criou a raça humana. O homem pecou, se afastou de Deus e Deus fez um plano, arquitetou um plano para resgate deste homem que culminaria com a sua redenção, se ele quiser, ele decidir querer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e daí ser redimido, ou seja, então o plano é de redenção do ser humano, não é do povo. Então essa história que nós vamos ver, essa profecia, ela é para o povo de Daniel daquela época e para nós. Por quê? Porque fala do ungido. Por quê? Porque fala da igreja de Cristo, que tem a ver com arrebatamento. Então, a Bíblia é um todo. Nós não podemos ter uma visão assim restrita, que a Bíblia ela se completa. De Gênesis a Apocalipse, um livro completa o outro. A história é como um filme, tem várias cenas e vários atores representam aquela cena. Porque um ator representa a cena, não quer dizer que o filme é só aquela cena, não. O filme é a junção de todas as cenas. Então a Bíblia aqui devemos tê-la como uma visão sistêmica, tá bom? Então é um diferencial. A visão sistêmica vai dar um diferencial para você em várias áreas da sua vida, inclusive no seu ministério, se você for pastor, né? Em todas as áreas da vida, advogado, engenheiro, uma visão sistêmica é importante, né? Para que você possa entender, né, as questões
bíblica, ok? Então nós vamos agora ver essa questão aqui e vamos ver as 70 semanas de Daniel destrinchada. Se você puder, se você tiver condições, você vai fazer aqui umas anotações, que são importantes essas anotações, e você vai anotar, tá bom? E você vai fazer essas somas, porque tem uma questão numérica aqui, tem algumas somas que a gente vai fazer e a gente vai entender. Agora, importantíssimo, entender que são as 70 semanas de Daniel. Quando a gente for falar de semana, nós vamos entender que são semanas de ano. O que é que significa isso? Para cada dia da semana, é um ano. Então são 70 semanas de ano, tá bom? Nós vamos ver em outras passagens da Bíblia, que nós estamos colocando aí agora, que em várias passagens da Bíblia se fala semanas como semanas de ano. Não é normal, 70 semanas, em que cada dia significa um ano. Tá bom? Então é assim. Mas nós vimos que o anjo disse: Daniel, olha, essa revelação, ela tem a ver com o seu povo, com a cidade santa. Então, essa semana, ela tem os seguintes objetivos. Essas 70 semanas, elas têm o seguinte objetivo. Aí vamos lá aos objetivos que está aqui no versículo, né, que nós estamos colocando aí, que diz assim: os objetivos, o propósito dessa semana de anos é acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então é esse, como está descrito aqui no versículo, você pode ver no versículo 24 em diante, então está escrito aqui. Esse é o propósito das 70 semanas, está aqui no capítulo 24. Daí ele vai destrinchando, né, essas 70 semanas, dividindo em semanas de anos, certo? Então, se começa a contar com o decreto, daí do decreto são 7 anos e mais 62, até o surgimento do ungido. Então, são 7 semanas, que são 49 anos, começa do decreto. Agora, é interessante, fala do decreto, e é importante você começar a contar, se você vai contar, se você... Muita gente já fez esses cálculos. Esses cálculos, irmãos, de forma tremenda, ele vai chegar até o aparecimento do ungido, depois a morte do ungido, que é Jesus Cristo. Se faz os cálculos, se calcula e cai diretamente nisso aí. Daí para lá são 7 mais 60, são 69, fica faltando uma semana que a gente vai falar sobre ela depois. Então eles, a partir do decreto, são 7 mais 62. Desculpa, o decreto, a gente tem que ter um cuidado, porque o decreto, tem 3 decretos. Um decreto que fala sobre a autorização para a reforma do templo. Outro decreto que diz que confirma a reforma, o decreto da reforma do templo, de Dário e de Ciro. E algumas pessoas começam a contar daí. Daí não vai dar certo. Vai dar certo se contar a partir do decreto, como diz na Escritura, que é o decreto da reconstrução. Não é o decreto da reforma, nem um decreto que fala também que avalia ou que chancela a reforma do templo. Não, é o terceiro, que é de 444 a.C., que é o decreto da reconstrução, porque é assim que diz a Bíblia, é o decreto da reconstrução. Então, daí são 7 semanas que vão dar 49 anos, certo?
Esses 7 do decreto anos, essas 7 semanas, mais nós vamos ver 62 semanas, que dá igual a 69 semanas de ano, que totaliza 483 anos, tá bom? Então, as 7 semanas mais 62 vão dar igual a 69 semanas e em anos você vai ter 483 anos. Há um cuidado aí também. Há alguns teóricos que lembram o seguinte: é bom contar, se você contar como 365 anos, não vai dar certo. Mas se você contar como o ano, por causa da diferença de calendário, você deve contar como o ano com 360 dias, não 365 como é o nosso, tá bom? Então, 360 dias, tá bom? O ano com 360 dias. Mas, irmãos, o que é importante é que essa contagem, essa profecia, ela bate com o surgimento do ungido. Alguns também é importante ver isso aí, alguns entendem e fazem essa conta até o nascimento de Jesus. Aí começam, chegam com essas 62 ao nascimento de Jesus. Mas alguns, que eu acho que é mais lógico, que está correto, eles dizem que não é para contar até o nascimento de Jesus, mas é do surgimento de Jesus, ou seja, quando Jesus iniciou o seu ministério público, que foi naquela entrada triunfal. Vocês lembram do que chama Domingo de Ramos, que houve aquela entrada triunfal em Jerusalém? Então é para contar até a começar dali, né? O aparecimento, o surgimento do ungido. Não é para contar do nascimento. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu em Belém. Nasceu em Belém. A entrada triunfal de Jesus foi em Jerusalém. Então, essa profecia é sobre o povo de Daniel e a cidade santa. Qual é a cidade santa? É Jerusalém. Então, se conta do início do ministério público. Aí vem a morte o aparecimento de um ungido, a morte do ungido, a destruição do templo. Daí, queridos, se completam 483 anos ou 69 semanas. Já pensou? Falta quantas? Falta uma semana. Nós estamos no início das dores, não é o momento, vamos dizer, nós já começamos a última semana, que é chamada a tribulação, que é uma semana, são 7 anos, está lá escrito, dividida em 2 partes, 3,5 e 3,5. Os primeiros 3,5 serão a tribulação. Os segundos, os outros 3 anos e meio são a grande tribulação. Tá? Então há esse ato depois da destruição do templo, há um hiato. Conforme outras profecias bíblicas, essa semana, última semana, que esses são os últimos 7 anos, vai completar as 70, elas iniciarão com um decreto, vai haver um decreto de paz, né? Vai se falar muito em paz. A gente está vendo aí, né? Muita gente querendo buscar a paz, eu vou fazer a paz, tá. Então, vai ser mais ou menos essa ideia de paz, vão assinar um decreto. Vai surgir o anticristo, que é o príncipe das trevas. No meio dessa última semana, ele vai romper com Israel, vai querer ser adorado no templo, vai dizer que é o Messias, vai dizer que é Deus, tem que ser um doidão, né? Vai dizer que é Deus e tal, e aí vai rachar. Aí vai rachar com Israel e o mundo todo vem para cima de Israel
a última metade, a segunda metade da grande tribulação. Tá dando para entender mais ou menos, né? A gente vai tentar fazer um gráfico para mostrar a vocês. Tem vários gráficos aí, mas nós queremos fazer um gráfico e vamos ver se na edição do texto ele já está pronto. Então, esse gráfico. Então, queridos, essas 69 semanas, né, já se cumpriram e nós vamos agora, temos esse ato que para começar a última semana. Estamos nas vésperas da última semana. E o nosso próximo assunto de escatologia será o arrebatamento da igreja, porque aí surge uma grande polêmica. Quando a igreja será arrebatada? Antes ou depois da tribulação? Alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes, como eu, né? Outros acreditam que vai ser depois, quer dizer, vão ficar, vão passar, eu já estarei lá organizando as coisas, mas alguns acham que vão passar por aqui, tá? Então, não é questão da gente estar brigando, discutindo, nem nada não, porque não vamos brigar com o irmão por causa dessas interpretações de você ser pós-tribulacionista, você ser pré, você achar que vai no meio e tal. Queridos, a gente não vai discutir, mas como eu falei para vocês, eu não vou ficar em cima do muro, eu tenho a minha posição, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja, no começo desta última semana, ela vai estar com o Senhor. Por isso que eu estou alertando pastores, líderes, igrejas, alerta o povo. Nós estamos para começar a última semana, a gente tem que estar preparado para ir com o Senhor. Muitos irmãos acham que vão depois da grande tribulação. A gente vai discutir sobre isso, tá? Mas eu vou pedir uma coisa, se você tiver certo, que você é pós-tribulacionista, e a gente ficar tudo para tribulação, quando me encontrar, não vão tirar onda com a minha cara, não. Senão você vai ficar mais atribulado do que já está, porque eu já devo estar meio atribulado também desse negócio, a tribulação vai ser grande entre nós. Então, não sei, eu acredito, no base teológico, que a igreja vai subir antes. Se os irmãos tiver razão, a gente vai ficar aqui, prepara o lombo. Queridos, o que nós queremos nesse conteúdo deixar? Olha, a coisa não é brincadeira, não. Uma profecia dessa não é brincadeira, tá bom? Uma profecia dessa é séria. Então, por favor, entenda, né? Olhe, reflita sobre esse assunto, tá? Olha, 69 semanas das 70 já foram. Nós estamos para começar a última semana. Nós estamos no princípio das dores. Vocês estão vendo o que está acontecendo por aí? Não é brincadeira não, meu amigo. É peso e está encaminhando para tudo que nós falamos. Olha, nessa profecia, só duas coisas tremendas aconteceram depois dessa profecia. A reconstrução do templo, que houve o decreto e houve a reconstrução. Depois de 40 anos da morte do ungido, houve a destruição do templo. O templo foi reedificado e depois foi destruído de novo. E vai haver a reconstrução novamente, porque é dois. Já duas assertivas. Por que não vai ter assertiva da outra? Tá entendendo? A profecia já acertou duas. Vai com certeza. Olha, o templo foi destruído 40 anos, mais ou menos, depois, no ano 70, uns 40 anos depois da morte do ungido, o templo foi destruído por Tito. Está claro e evidente, queridos, a veracidade dessa profecia. Então, vamos nos cuidar, né? E o próximo conteúdo escatológico será sobre o arrebatamento da igreja. Quando, como, quem fica, quem vai, quem não vai. Então vamos ver isso aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.